Muito boa noite, galera do Blockbuster. Eu tô aqui de volta, de verdade. Agora não é nenhum tipo de pegadinha. Eu tô protelando esse meu retorno ao canal aí por causa de compromissos pessoais e porque eu fui proibido de usar a internet porque sou subversivo demais para os padrões atuais do Brasil, né? O padrão atual da família tradicional brasileira que está aí em voga hoje em dia. Mas atendendo ao chamado do nosso querido Douglas Freitas da Script Editora, eu estou aqui para conversar com três pessoas muito queridas que a gente estava trocando uma ideia fortíssima. A gente está interligando o Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte, para falar do dossiê bizarro demoníaco, essa segunda edição do dossiê bizarro, um projeto que já tem também um spin-off na Script Editora, para falar de terror neste Halloween, neste final de outubro, né? Também Halloween conhecido como a noite que dá sentido para a gente acordar de ressaca no dia dos Todos os Santos, beber mais um pouco e aí o finados a gente ficar tirado em casa de verdade. Eu estou aqui com Alex Amiri, Cristal e Leander Moura, esses três queridos que aceitaram bater um papo com o Blockbuster a respeito deste quadrinho, dessa empreitada. A Script Editora, cara, é a casa do artista indie nacional, não tem outra, não tem outra. O que o Douglas, o que o Diego, o que essa galera tá fazendo ali em Santa Catarina, pelo quadrinista brasileiro, poucas pessoas fazem e muitos poderiam fazer. Boa noite, meus queridos, como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Estamos bem. Alex, fala pra gente um pouco aí desse projeto. Estava me contando antes que ele já é um projeto de tempo, né? Tem duas edições, já 2 volumes e um spin-off do Hotel Cecil. Eu gosto muito da história desse hotel. Inclusive, descobri porque que o nome de uma das bandas que eu gostava quando era mais jovem, eu estou chegando aos 40 anos, o Skid Row, eu descobria o verdadeiro significado, que não é dos melhores disso. Conta pra gente como que surge isso, como é que tu desenvolveu essa parada. O Doce Bizarro, assim, eu tenho essa ideia há muito tempo, cara, porque eu sempre gostei muito de mexer de histórias de terror, paranormalidade, essas coisas bizarras mesmo, assim, eu adoro, eu sempre gostei, né? Eu lembro que tem uma coisa que foi assim, acho que foi a virada, assim, pra mim, foi quando eu tava assistindo o Poltergeist na sala com a minha mãe, né? O Poltergeist foi fenômeno ainda, quando a gente não tinha toda essa coisa de streaming, de TV aberta, TV fechada e tudo mais, por assinatura. E aí a gente assistindo, e teve uma hora que no filme eles já achavam que o Poltergeist já tinha ido embora, já não tinha mais nada. E aí o menininho tá na cama dele, aí ele olha, ouve uns barulhos, ele olha, quando ele olha embaixo da cama, que ele volta, o palhaço estica a mão assim, pega ele, né? Cara, eu levei um susto que eu fiquei sem dormir 3 dias, né, com esse negócio. Mas aí eu comecei a ver o terror de uma outra forma, né? Eu falei, poxa, eu que não assistia tanto terror, eu comecei de repente a assistir um monte de filme de terror, né? Queira ou não, a gente acaba aquele gostinho de medo, aquela coisa assim, acaba O que. terror, o terror, desculpa, ajuda a gente a se sentir mais vivo também, né? Sim, sim. Bastante. Muito. Então, eu sempre gostei de paranormalidade, assim, eu sempre acreditei muito em algumas coisas. E o fato é que há muito tempo eu queria ter feito já, né, uma coletânea de histórias que tivessem a ver justamente com paranormalidade. Aí acho que foi ano passado, foi ano retrasado, agora eu nem me lembro mais, foi do Bizarro, foi 2020, foi ano passado. Eu entrei em contato com o Douglas, né? Falei do projeto, falei, Douglas, tem esse projeto, tá afim, vamos fazer alguma coisa, né? Ele gostou, eu falei, vamos, mas espera aí, vamos conversar aqui. E aí a gente começou a fazer aquele brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias. Ele foi colocando coisa lá, eu aqui, a gente foi trocando ideias. E aí ficou definido aí a questão do bizarro, né? Não só a paranormalidade em si, mas a gente trabalhar também o bizarro. Né? E aí veio o dossiê bizarro, aí já vieram as ideias, a gente já colocou a questão do dossiê que vai no final da edição, né? Assim, o Douglas ele contribuiu muito para a história, as pessoas que eu tinha convidado também, a gente fez um grupo no WhatsApp, então começamos a trocar ideias também, e a coisa foi ficando, assim, uma coisa muito gostosa, né? Apesar da gente estar tratando de um tema bizarro, né? Mas ficou uma coisa muito legal, cara. E eu fiquei muito feliz. A primeira edição a gente teve muitos artistas legais, assim.
a gente teve o Shimamoto, né? Que foi muito engraçado o Shimamoto também, que quando a gente começou, quando eu estava escrevendo, a Eliane Bonadio, que é minha esposa, ela também participa do álbum, e eu estava fazendo um roteiro, eu pensei, falando com ela, falei, meu, seria muito legal, já pensou só o Shimamoto, né, desenhando um roteiro, assim? Ela falou, fala com ele. Eu falei, não conheço ele, não sei, né? E aí, só que a gente tem um amigo em comum, que é o Franco de Rosa. Eu conversei com o Franco, mandei um e-mail para ele, e falei, Franco, um WhatsApp, aliás, ele falou, eu falei, cara, você tem um contato de Shimamoto aí, né? Ele falou, tem. Me passou, mandei um e-mail pro Shimamoto, não esperava nada, né? De repente o Shimamoto responde, a gente começa a conversar e desenhou o roteiro da primeira edição, né? Então, Cara, assim, muito legal. Foi uma coisa assim. Além da vida do quadrinho. Muito legal. E aí a gente teve o Hotel Cecil, né? Que o Hotel Cecil já foi uma. O Douglas, ele assistiu, né? O seriado da Netflix, ele deu uma olhada, ele gostou, falou assim, poxa, isso daqui dá uma dossiê bizarro especial, né? E ele foi lá, esse eu participo com prefácio, né? Eu faço prefácio, eu não entrei como organizador, mas aí a gente já veio com a ideia do segundo volume também, que a gente vai estar lançando aí no Catarse agora no dia 31, né? No Halloween. Que massa. E tu disse que a tua esposa também participa contigo, né? Sim. Sim. Pois é, e aqui... Então, ela faz... na verdade, nós dois somos roteiristas, né? Uhum. Então eu participo... Eu estou fazendo uma história com o Di Lacerda nessa edição, e ela com o Stefano. A primeira edição foi com a Gil, ela fez com a Gil Guimarães, eu com o Shimamoto, e ela com a Gil Guimarães, né? Que ela já tinha feito um trabalho também muito legal aí, que é o Hologramas. E assim, os dois são roteiristas, né? Se fosse um desenhista ou roteirista, ficava... casava perfeito. Pois aqui, é. No sentido, né? Mas como os dois são roteiristas, a gente sempre acaba pegando outros parceiros aí para fazer as histórias. Mas o bom é que vocês também conseguem dar aquele pitaco gostoso, a segunda olhada no texto, isso ajuda bastante. Sim. Mas, e aí quando uma pessoa trabalha com a outra, como esse casal que a gente tem aqui embaixo, conta pra gente como que é a inserção de vocês no dossiê bizarro, como que é o processo de trabalho de vocês dois e qual a história que vocês trazem para essa edição. Bem, salve turma, um prazer estar falando com vocês, né? Eu, Leander Moura, né, casado com a Cristal Moura, a gente divide alguns trabalhos, né, sejam em antologias ou em trabalhos como dupla também, como o caso da assustadora HQ Horas Escuras, né, que é um folk horror e bebe de fontes como Lovecraft e Edgar Allan Poe, né? E se você assistiu aqueles filmes como O Bebê de Rosemary, O Exorcista, né, ou o próprio A Bruxa, é esse tipo de clima, né? E a gente, vez ou outra, faz trabalhos em comum, né? Fazemos trabalhos juntos, né? Fizemos na antologia VHS também, a primeira da VHS, além do Horas Escuras e o Sonho, que foi uma HQ independente, né? E, inicialmente, eu fui convidado para fazer o dossiê 1 pelo Alex, né? Que era até outro projeto, na verdade, assim. A gente começou a conversar e para mim foi uma honra, né? Eu estava até fazendo, na época, estava terminando a adaptação do H.P. Lovecraft, né, os Gatos de Utah, que saiu em 2020 por outra editora, que foi a Diário Macabro. E quando o Alex falou, né, sobre o projeto, eu já fiquei muito curioso, já gostei da premissa, muito, muito legal, muito divertido também, né, e assustadora, claro, né, tem que ser, né, eu sempre gostei do gênero, sempre fui fissurado desde criança, por quadrinhos, por literatura, cinema também, assim como o Alex e a Cris. Né, eu li super-heróis, mas pouquíssimo, assim. Eu não sou aquele tipo de leitor que lê grandes sagas, essas grandes sagas com estilos Marvel e DC. Eu sempre tive um gosto mais sinistro nesse sentido, assim, né? Então, quando veio o convite para fazer a dossiê 1, eu adorei, logo de cara, né? Topei fazer, peguei um dos temas, né? Que foi o Poltergeist. Então, queria fazer uma história mais aberta, né? Dá para trazer diversas interpretações mesmo, assim. E também participei, a convite do próprio Douglas, né, de Alex, para fazer o Hotel Cecil, né, o spin-off. Então, também estou com a história. Nesse caso, eu desenhei uma história com o roteiro do Douglas, né, do 1, né, eu escrevi e desenhei. E no 3, né, aliás, no 3 não, na verdade no 2, né, volume 2, o Demoníaco,
foi até engraçado porque eu não imaginava que ia ter um volume 2, né? Eu pensei que pararia ali, não. Aí quando veio o spin-off, eu falei, vai ter o volume 2, opa, vamos fazer? Olha, o tema é possessão, diabo, exorcismos, enfim. Então o negócio tá ficando mais cabuloso, né? Muito me Então, interessa. lá, né? E o que eu achei até bacana nesse sentido, né? E de certa forma muito pesado também, é trazer histórias supostamente inspiradas em casos, em fatos. Então, ao longo da pesquisa, eu logo de cara, assim, acho que bem no início da pesquisa mesmo, eu lembrei do caso do Roy Amityville, né? O famoso caso que aí rendeu uma franquia, rendeu livro, né? Alguns excelentes, né? Do sinal, né? O livro do Jan Onson, ele inspirou o filme de 80, salvo engano, de 82, né? Não, 79, eu acho. 82 eu acho que é a sequência, né? Depois vieram tantos outros que estão não tão bons assim, né? Mas o primeiro e o segundo são excelentes. Até o Ryan Reynolds fez um, né? Isso, que por sinal é até legalzinho, assim, é de 2002. Até o Deadpool se meteu a besta. Então, e esse caso, ele é muito, muito curioso, porque traz vertentes muito diferentes e muitas curiosidades, né? Você pode acreditar no caso de possessão, de fato, né? Sem dar um spoiler pra galera, mas não é porque todo mundo já conhece a história, né? Praticamente. É um caso onde um filho, né, o filho mais velho, matou toda a família, né? Então tem documentário também, né? Salvo engano, acho que até na Netflix também tem documentário sobre esse caso. E aí você não sabe se realmente o cara, né, se ele tem algum problema mental, né? Se ele era esquizofrênico, ou se realmente estava possuído, né? Ele ouvia vozes, tem toda uma questão aí, né? E foi complicado porque eu gosto do processo de imersão criativa, né? Enquanto vou escrever uma história e desenhar, ou até mesmo se for desenhar uma história de outra pessoa, eu gosto de mergulhar mesmo, né? Então, nesse caso específico, eu passei acho que quase 2 semanas inteiras vendo filmes sobre o tema, né? Documentários e lendo sobre o assunto também. Então, assim, foi bem pesado, foi um clima muito intenso. Assim. E como é uma história que se trata também, não só da característica... No Amityville, a própria característica dos assassinatos, ela dá uma bad muito forte na pessoa, né? É muito pesado, né? Então, a forma como os corpos foram encontrados, toda aquela coisa de uma família, aquilo ali é muito pesado, cara. É muito pesado. E a minha dificuldade justamente em trazer esse tema foi essa, né? Eu queria contar essa história, mas queria contar de uma maneira que não ficasse tão explícita, no sentido de que eu pudesse mostrar as pessoas sendo assassinadas logo de cara, né? De forma muito bem gore mesmo. E a brincadeira foi trabalhar até, de certa forma, com metalinguagem, né? Ao virar de cada página, é como se o leitor ou leitora estivesse abrindo uma porta e fechando. Então, não vou dar spoiler, mas basicamente, assim, a maneira como foi organizada o roteiro e a sequência narrativa foi fazer com que o leitor ou a leitora se sinta dentro da história. Tanto é que a própria figura do personagem, né, do assassino, você não vê muitos detalhes dele, né? Você só vê o detalhe dele no final, o rosto dele no final, para colocar quase como você dentro da história também. E foi muito complicado de fazer, assim, de trazer essas soluções gráficas. Assim, eu fiquei pensando vários e vários dias para trazer de uma forma que não fosse tão gratuita. Mas o resultado final, assim, acho que foi, não vou dizer agradável, né? E também não é um desagradável, né? Já que é uma história pesadíssima, mas foi um resultado que eu gostei. Assim, foi satisfatório para o artista. Exatamente, né? A Cris também colaborou comigo no roteiro dessa parte, né? Ela também desenha e tá fazendo outras coisas, né? Ela também é professora, então tava cheia a agenda. Então a gente vai mexer no roteiro e eu desenho a história toda, né? E assim, foi um desafio também, né? Porque aí você trazendo uma história, você matar uma família inteira, animais, né? É bem complicado, assim, né? E envolto nesse ambiente de possessão, né? A coisa só piora. Incomoda, né? Eu acho que o gênero horror, acho que o Alex falou comigo, você também, né? O horror, ele tá ali para te despertar algum sentimento, né? Ele tem que te passar essa inquietação. E o horror é algo que está muito ligado a... Aliás, eu imagino que não existiria o horror se não existisse determinados fatos na nossa sociedade que ativassem esses pequenos gatilhos criativos, assim. Eu li a história, tive acesso ali, viu também o roteiro, cara, eu achei muito legal. E li 2 vezes, li a história, vi o roteiro,
e li a história de novo, e aí peguei outras paradas, assim, eu achei bem, bem bacana mesmo, cara, parabéns, assim. Eu sou Muito muito obrigado. fã de histórias curtas. Eu imagino que o poder de síntese ele deve exigir muito mais do artista do que uma quantidade limitada de espaço. Ser prolixo é relativamente fácil em comparação a ter que cortar, ter que amarrar. Eu sou jornalista de formação, então a minha vida ela é feita de duas coisas, prazo e espaço. Não tem, eu tô acostumado com isso. Eu admiro quem consegue, cara, admiro bastante. Ah, bacana, bacana. E aí você falou essa coisa dessa limitação de espaço também, né? Eu gosto até de dizer que eu tento fazer, né, cinema em papel, né? Porque eu sempre, quando penso em criar histórias, em desenhar histórias e escrever histórias, seja solo, em dupla ou com trabalhos menores, em antologias, eu sempre, quando eu vou pensar na história, eu penso em cinema. Então, eu imagino a trilha sonora na minha cabeça, né? Imagino os cheiros, as texturas do ambiente, imagino as sensações, né? Até por isso, um dos motivos de não colocar onomatopeias nas histórias, né? Que são os sons para as figuras para representar os sons, né? Porque para Sim. mim, uma história de horror, ela vai trazer sensações únicas, né? Vai trazer problemas únicos. Então, a dimensão de horror, de imersão, ela tem que vir do leitor também, né? Então, para mim, quando eu coloco a onomatopeia, eu acho que tira um pouco dessa, digamos, entre aspas, seriedade da história. Então, por isso que eu gosto de momentos de pausa, né? Não colocar diálogos gratuitos, eu sempre gosto de só colocar realmente o texto quando precisa. Se não precisar, Sim. eu não vou colocar. Então, acho que essa abertura eu acho bem pertinente. E quando você vai retratar uma história tão pesada quanto essa, o que eu achei interessante nesse roteiro, que trabalhei com o Leander, é que ele não faz closes dos personagens mortos e essas coisas assim que suscitaria outras sensações, né? Gatilhos, né? Outros gatilhos. Quando você apenas insinua o que está acontecendo, você deixa a outra parte da leitura para o espectador, né? Para quem está lendo. Então, essa parte da imaginação, de como os personagens ficaram, fica a cargo do leitor. E isso é muito bom, porque a obra fica mais interativa, né? Você precisa da sua interpretação para que a história se desenvolva, para que ela aconteça. Então, essa parte assim da criação do roteiro, do desenvolvimento do roteiro, é uma parte extremamente importante para que a sua história funcione. Então, não é apenas ter uma história assustadora, é saber como contar essa história para deixar assustadora, né, para quem está lendo. Não, com certeza. Inclusive, eu tenho admirado bastante o trabalho do Mike Flanagan, que é esse produtor, diretor, que está trabalhando muito com a Netflix, na Maldição na Residência Hill, Mansão Bly. Agora ele fez Missa da Meia-Noite, que eu achei um desbunde. Ele já vinha trabalhando de outros filmes. Ele fez uma inovação interessante com aquele terror, que a atriz, eu acho que a esposa dele é um terror, eu acho que é Rush o nome, que a mocinha é surda, cara. A morte então, ouve, Cara, é um terror numa casa e a protagonista é surda. Tipo, são essas novidades e não apelar para o jumpscare ou para coisa muito gráfica quando não é necessário, eu acho interessante também. Mas eu queria passar para o Alex, porque aí nós temos o exemplo de onde o gore é bacana, que é lidar com uma lenda urbana. E eu estava conversando com a Cristal antes, cara, esse aqui foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro. Em 1997, ele se chama Enciclopédia do Inexplicável, e ele é uma coleção de lendas urbanas. Ele é uma coleção, tem o Diabo de Jersey, tem tudo que tu imaginar aqui, cara. Círculo nas plantações, Pé Grande, Bolas de Fogo Verde. Foi a primeira coisa porque esses quadrinhos que eu tenho 30 anos, mas o quadrinho meu falecido pai bancava. Só que aí a literatura, aquela coisa assim, eu quero comprar isso aqui. Ele, não, eu não vou te dar isso, ele falou para mim. Eu não vou culpar ele, né? Mas aí, quando eu trabalhei, eu fui lá numa livraria da pequena cidade, que eu sou de Camaquã, no interior do Rio Grande do Sul, fui lá e comprei, e a minha paixão pelo bizarro é antiga, cara. Agora, me diz da onde tu tira aquela boneca doida, meu velho. Então, por pura coincidência, né? Eu trabalhei nos dois Vocês Bizarros, eu trabalhei com possessão, né? Porque o primeiro também eu trabalho com a história, o meu bizarro ali é a possessão.
E o primeiro ele veio do crime do Poço, que é um crime assim, que foi muito famoso aqui em São Paulo, Pesado, né? muito pesado. Que aconteceu, eu acho que foi em 1949, se não me falha a memória. E é muito engraçado o crime do Poço, muita gente não sabe, não liga as coisas. Mas dizem, aí já não é certeza, que o local onde havia casa, onde aconteceu o crime do Poço, era uma senzala e muitos escravos morreram. Só que isso aí já se perdeu na história, porque eles falam que isso era ali no Anhangabaú, que é ali próximo, então não era exatamente ali. O fato é que quando aconteceu o crime do Poço, quando o cara lá matou a família, se matou, depois de um tempo demoliram a casa e construíram um edifício. Né? Um edifício que mais ou menos 20 anos depois do crime, 20 e poucos anos depois do crime, queimou, né? Era o edifício Joelma, né? E morreram várias pessoas. Hoje é o edifício Parque da Bandeira. Ele até hoje ele existe. É um estacionamento na sua maior parte, mas tem muitos relatos ali, assim, bizarros ainda, né? Quem Então, não lembra do... Quem não lembra do Linha Direta Mistério, que contava o Nossa, caso... lembro demais. Sim. Meu, aquele programa é sinistro pra caramba, velho. Eu não sei como me deixaram ver aquilo, que eu era novinho. Que coisa horrível aquilo, cara. Eu ainda fiz, em cima disso, ainda tem um outro quadrinho que eu fiz com o Will, que é Os 13 Fantasmas, né? Que é o personagem de Demetrius Dante, que é justamente explorando essa fase do Joelma lá, algumas 13 pessoas foram encontradas mortas no elevador, né? É triste. Sim. Né? Bom, e essas 13 pessoas, elas não têm identificação até hoje, né? Então não, tem um não, tipo não. de... não tem É uma identificação espécie nenhuma. de uma sepultura coletiva em alusão a eles, assim, que foi erguido, né? É porque, assim, inclusive, assim, muito mórbido mesmo essa história, porque aquilo funcionou como um forno, né? Então você não conseguia distinguir, quando abriram lá, você não conseguia distinguir quem era quem, o que era o que, porque estava todo mundo já grudado um no outro. Não tinha... Então foram todos enterrados no cemitério da Consolação, né? Estão lá até hoje, mas foram como indigentes, porque ninguém descobriu quem eram aquelas pessoas. Coisa, né? Olha, se existe alguma coisa no pós-vida e se a passagem da pessoa influencia para o local que ela vai ou para como o espírito dela pode se comportar após a passagem, cara, a passagem dessas 13 pessoas com certeza gerou uma transição atormentadíssima, né? Com certeza. Exato. E tem um adendo, né, Alex? Tem um detalhe bem interessante, né, sobre essa questão do Joelma. Tanto o prédio como outros lugares supostamente mal assombrados ou assombrados, né, eles ficam no Vale do Anhangabaú, né, que Anhangabaú vem do Anhangá, né, que é a figura folclórica, né, que muitos dizem, né, que são uma espécie de demônio para os povos indígenas, né. Então, assim, tem toda uma lenda que circula essa entidade dessa região. Sim. A Anhangabaú, na verdade, eu não vou lembrar agora o que quer dizer o nome traduzido, né? Mas já é uma coisa ruim mesmo, né? Sim. Então o local ali ele é muito complicado, assim, historicamente. Né? Nossa. Mas e a Xoxa, Alex? Aí a gente vem com a Xoxa, né? Cara, você falou aí, a gente conversando, você falou falou 40 anos e tudo mais, eu tenho 46, né? Então eu vivi a década de 80, né? Na minha adolescência. E naquela época se tinha muita lenda urbana a respeito de bonecos, né? Então era boneco do Fofão que matava. Tirava a cabeça, tinha uma adaga no boneco, né? Tinha o Choke, né? Que o Choke é dessa época, né? Da década de 80. Então foi aí que eu mexi, né? Então eu me aproveitei dessa lenda urbana do boneco, né? E aí é onde uma boneca ela é encontrada num restaurante de estrada, né? Uma dessas rodovias que a gente tem por aí, pode ser qualquer uma. E aí ele é encontrado, é levada para dentro do restaurante e ali... Qualquer coisa que eu contar agora é spoiler, né? Mas, cara, dá pra gente dizer que a Annabelle encontra Chuck e o filme é dirigido pelo Tarantino. É mais ou menos isso que acontece ali, né, cara? É por aí, cara. Então, divertidíssimo. Eu fui assim, no topo mesmo do negócio, né? Então a boneca realmente ela tá ali, ela vai detonar, ela vai matar mesmo, né?
Então, é muito legal essas lendas urbanas que a gente tem, né? A gente cresceu até hoje, né? A gente é xoxa, porque na época se falava muito da boneca da Xuxa, né? Que tinha aquele... Do disco também, né? Do Virado ao disco, contrário, né? Então, a gente... Isso vem dessa época, a década de 80 é cheia de lendas, né? É cheia dessas coisas. Né? Então, eu falei, eu tenho que beber ali, porque quando a gente estava falando sobre como ia ser o álbum, que assim, quando você fala em Doce Bizarro Demoníaco, apesar de você poder abordar vários temas, né, várias coisas, ao mesmo tempo também é limitado, né? Porque se eu estou falando aqui de possessão, para você abordar uma outra história de possessão, você tem que fazer uma coisa diferente, né? Não pode ser só uma possessão, né? Então eu posso ter um quadro que tem aquela coisa, tem a lenda do quadro, tem a lenda do objeto que é possuído, um animal que é possuído. Então você pode viajar entre essas coisas. Então, ao mesmo tempo que você tem uma área que é abrangente, mas dentro de um contexto ele acaba sendo limitado, né? Sim. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o boneco, cara. Na verdade, esse roteiro, o que acontece? Eu tinha um outro roteiro, que eu gosto muito de escrever contos também. E eu tenho um conto que se chama Sara, né? Então, a Sara, ela é uma menininha e ela quer a atenção do pai e da mãe, né? E aí a avó dela chega, né? E ela não gosta da avó dela, né? Porque ali naquele momento, a avó dela vem uma vez por ano visitar a família, e aí aquele momento é da avó dela, né? Então ela não gosta da avó dela de jeito nenhum. E ela tem um ursinho de pelúcia, né? E a possessão tá ali então a menininha, ela faz de tudo para acabar com a avó dela, né? Tem um negocinho aí que eu não posso contar no conto, que de repente alguém vai ler, né? Vou dar um spoiler. Mas eu tinha feito a adaptação desse conto, na verdade, para o quadrinho, né? E na época quem ia desenhar também era o Shimamoto, a gente tinha conversado, e a gente conversando, eu falei assim, olha, ele ficou um pouco incomodado em desenhar criança, né? Ele falou assim, não sei, não gosto de desenhar criança, eu falei, não, então eu faço outro roteiro, né? E aí saiu a Xoxa, né? Eu fiz rapidinho, fui lá, fiz a Xoxa, e eu gostei muito do resultado, cara. Eu acho que no final das contas ficou melhor, na verdade, que o outro roteiro, né? E o Shimamoto, infelizmente, ele não pôde participar, né? Tem duas... Perdão, desculpa. O Shimamoto, infelizmente, ele não pôde participar dessa edição, né? Então aí o Di Lacerda, eu conversei com ele, a gente combinou ali, o Di Lacerda foi lá, cara, o Di Lacerda, ele desenha muito rápido, muito rápido. A gente brinca que ele tem 300 gnomos trancados no quarto dele lá, né? Eu também acho. É que nem o Jeff Lemire. Ou ele faz como aqueles santos da Igreja Católica da Idade Média, início da Idade Moderna, que botavam 20 estagiários para escrever por eles e assinavam os livros depois. Isso aí. Produções gigantescas, literárias, não escritas por eles, mas faz parte. Galera, catarse.me/bizarro21, a partir de 31 de outubro, também conhecido como Halloween, começa a venda simultânea tanto no Catarse quanto na Amazon. Mas no Catarse, para os apoiadores, tem uns brindezinhos, umas coisas bacanas, que eu peguei no material que o Douglas me passou aqui. Tem um baralho lindo, maravilhoso dos Demônios da Goetia, que eu sou fissurado pela questão dos Demônios da Goetia, por causa da questão de Salomão. Eu sou muito fã de Prometeia, do Alan Moore, eu acho que é uma obra subestimada dele pra caramba. Tenho os livros da editora Draco também. Achei muito bonitas as artes. Também tem chaveirinho, galera. A pergunta que eu faço para vocês, para ti, Alex, agora, dá para comprar o 1, o 2 e o Cécio num combo, aqueles combos bacanas no Catarse? Como é que é? Dá para você comprar todos ali no Catarse. Né? Vai ter combo com 1, o 2, o Cécio, vai ter o Cécio e o 2. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou me preparar para fazer agora, então, cara. Com certeza, eu estou olhando aqui. Galera, é tudo preto e branco. Pelo que eu estou percebendo, assim, os estilos são os mais variados de arte. Sim. Tá muito, muito bacana.
Eu sou suspeito a falar, eu não ia estar voltando a gravar depois de 415 anos por uma coisa que eu não tivesse gostado. Né? Eu achei muito, muito interessante. Acho que o terror nacional ele não pode acabar sendo subjugado pelo terror gringo, mesmo que as referências sejam gringas, e eu acho isso super válido, cada um pega a referência onde quer. Nós temos autores e produção suficiente para poder nos orgulhar disso. E isso que é o importante. Dossiê Bizarro, volume 2, a partir do Halloween na Amazon e no Catarse. E para encerrar, a gente vai fazer uma brincadeira. Eu perguntei se eles gostariam, né, de contar alguma coisa, já que a gente está aqui simbolizando 3 cantos do Brasil, na verdade, 2 cantos e um meio, né, que é São Paulo. Eu quero histórias bizarras. Vamos começar pela Cristal e pelo Leander. Eu quero alguma coisa aí do Rio Grande do Norte para a galera que está curtindo esse feriado. Eu não sei se é feriadão aí, na minha cidade vai ser um belo feriadão, vou poder aproveitar, né? Sabe que a gente grava esses vídeos viajando no tempo, então eu estarei com certeza degustando um churrasco gaúcho e tomando uma cerveja e olhando o nosso vídeo. Mas eu quero saber aí do Rio Grande do Norte o que deixa o pessoal arrepiado, o que desperta aquele medo, aquele receio. Aqui tem uma história do bebê do Midway. Tem várias lendas assim, muito Tem várias conhecidas, né? lendas. Aí tem a do bebê do Midway, que quando foram construir o Midway, que é um shopping bem grande, né? Um mega No centro da shopping. cidade. Foi inaugurado em 2003, salvo engano, 2003, 2004, mais ou menos assim, né? Aí é um shopping que é caminho para várias áreas importantes da cidade de Natal, né? Para várias regiões importantes ali, por isso que é Midway, meio do caminho mesmo. E tem uma lenda de que tinha um bebê do Midway, que era um bebê demônio, era um negócio que ia nascer, era um negócio bem bizarro, assim. Inclusive tem uma banda daqui do Rio Grande do Norte, que é a banda Demônia, que elas escreveram uma música sobre esse bebê do Midway, sabe? É bem bizarra a história. De punk, né? De punk rock, bem garagem, assim, para quem quiser conhecer depois, vale a pena. Só mulheres mandando ver no rock and roll, e tem o bebê do Midway lá, que é um bebê demoníaco que nasceu falando e que tinha uma profecia, um negócio bem barra pesada. Existem tantas. Essa é mais recente, né? Mas tem muitas outras lendas, assim como todo o Brasil, né? Várias histórias de lobisomem, né? Papa Figo. A do Papa Figo especificamente, né? Como em alguns locais pode ser chamado do Velho do Saco, né? Aqui, se vocês lembram, mas nos anos 80 e 90, né? Teve muito desaparecimento de crianças, né? Tem até o caso Evandro, né? Pesadíssimo, assim. E eu lembro que teve até novela que citou, né? Quando você assistiu novela, acho que no finalzinho, acho que era até da Glória Pérez, não lembro agora, mas que mostrava foto das crianças desaparecidas, enfim. E aqui no Rio Grande do Norte, uma das principais assim, mulheres, né? Do início da formação da cidade, de Natal, né? Aliás, contemporânea, na verdade. Natal é velha, Natal tem 500 e poucos anos. Né? Mas um dos primeiros moradores da cidade do Natal, né, Natal contemporânea, foi o Manuel Machado, português, né? Foi ele que doou os terrenos para a construção do aeroporto, né? Hoje não é o aeroporto mais, hoje aliás, funciona como base aérea, mas para os militares, né? Mas até um tempo atrás era o aeroporto Aloysio Alves, né? O primeiro aeroporto do estado. Agora é em São Gonçalo, que é outra cidade. Mas esse empresário, né? Ele doou esses terrenos, né? Tem toda discussão, é uma discussão histórica mesmo, assim, tem documentação e tudo. E ele faleceu muito cedo e deixou a viúva, né? Viúva Machado. Então, nessa época, nos anos 80, né? Imagine assim, o contexto de que crianças estavam desaparecendo e essa mulher, imagine se hoje a preocupação do preconceito que ainda existe hoje, infelizmente, né? Essa sociedade ainda é patriarcal, né? Onde o homem é o provedor, né? Isso a gente sabe que ainda existe esse preconceito, que as mulheres não podem conquistar seus espaços, seus lugares na sociedade. Hoje é outra história, hoje ainda tem, mas infelizmente ainda acontece no mundo inteiro, né? Principalmente em algumas regiões remotas do mundo. E no caso dessa mulher, da Viúva Machado, ela sofreu muito naquela época, né? Até hoje se fala essa história. Enquanto as pessoas começavam a desaparecer, as crianças, aí tinha uma lenda que dizia assim:
E era muito comum, eu lembro de ouvir quando criança, olha, não corra muito para longe não, né? Não fique muito perto muito afastado da casa não, porque vai passar a Kombi preta, né? Vai passar o carro preto, que pega a criança, né? Aí vai para levar para Viva Machado, porque dizia-se, né? Não se sabe qual a história, qual É porque ela a gostava de veracidade, a comer doença, né? fígado. Ela comia fígado de criança para a orelha não crescer, né? Que era uma doença, né? Que até hoje ninguém sabe direito qual é a verdade, mas aí era todo um contexto, se você pegar para direitinho para pensar, né? É justamente preconceito com a mulher que teve que justamente cuidar do patrimônio do esposo, né? Isso imagina na década de 70, 80, né? Então ela começou a se afastar também, ela era muito ligada à alta sociedade de Natal, né? Então assim ela começou a se afastar cada vez mais, sendo uma pessoa reclusa, né? Aí se criou todo um imaginário em torno dessa figura, né? Dessa mulher. E o casarão dela existe até hoje ainda. É o casarão na parte histórica da cidade, a parte boêmia, e é na Ribeira. Então, essa é uma das mais conhecidas, né? Também tem a lenda da Lagoa dos Tremóis, né? Que é tem bem uma conhecida, cobra. que tem uma cobra dentro dessa lagoa e que ela devorou pessoas no passado. E se você que era filha de um fazendeiro, que foi morta injustamente. Aí ela, antes de morrer, ela jogou uma maldição sobre a cidade, aí ela se tornou a cobra, né? Era uma cobra gigante que mora na Lagoa dos Tremores. E tem essa lagoa, né? Existe mesmo. Existe. E aproveitar, para finalizar, não é lenda, mas foi algo que aconteceu que eu não consigo explicar até hoje. Assim, eu não sou essa pessoa de ter digamos assim, muitas experiências nesse sentido. Mas uma coisa que eu achei bem bizarra e foi assustador, né? Bem bizarro mesmo, você falando no quadrinho demoníaco, eu lembro que enquanto escrevi o roteiro, enquanto estava terminando de escrever a história e ia começar a desenhar, acho que até comentei isso, Alex, no grupo do WhatsApp do projeto, eu lembro que uma noite eu tinha terminado uma parte do roteiro, estava revisando, fui deitar. Mais ou menos, eu acho que meia-noite, 11 horas, eu não lembro muito o horário Deitou exato. cedo, porque ele dorme às 2. Durmo tarde. E eu lembro que quando eu deitei, e não foi sonho, eu estava acordado mesmo, assim, eu só fiz deitar, me cobri com um lençol, apaguei a luz, e eu senti algo me tocar nas costelas, assim. Eu pensei que talvez fosse uma barata que tivesse caído, automaticamente eu acendi a luz, não vi nada, absolutamente nada. E 2 dias depois, 2 ou 3 dias depois, aconteceu a mesma coisa com a Cris. Ela tinha acabado de deitar, eu fui para a sala onde a gente está agora, né? E quando eu cheguei na sala, mais ou menos por esse horário também, ela deu um grito bem grande. Aí eu fui, me assustado, ver o que tinha acontecido. Foi lá me socorrer. Ela disse que algo também tocou na perna dela, no pé. Pegou no meu pé. Puxou. Foi. Então, ela acendeu a luz, né? E também não tinha nada. Não sei, não tinha nada. Foi, madeira mas foi esquisito. Foi bem, bem estranho, assim. Ou seja, foi algo, não sei se foi nosso subconsciente, mas realmente eu senti mesmo, assim. Né? E ela também sentiu. Foi muito curioso, porque foi na mesma semana. Na mesma semana e com 2 pessoas diferentes, né? As 2 pessoas que estão dentro do projeto, dentro da história. Então, não foi uma experiência legal. E eu estou mais ou menos acostumada com isso, porque quando eu morava no Guarujá, em São Paulo, a gente morava numa casa que fazia parte de uma casa antiga, que foi dividida em 3. Então, a gente morava nesse terço dessa casa. E essa casa era muito mal assombrada, muito. A gente ouvia passos de noite, tinha aquele som bem grandão que era rádio, fita, CD e vinil, da Sony, 3 em 1. Eita. Meu amigo, a gente ouvia na Jovem Pan, de repente essa bicha rodou a fita, aí abriu o CD, e foi um moído. Tava só meu irmão e eu em casa. A gente desligou esse som e ficou na porta de casa esperando a mamãe chegar. E uma vez eu entrei no banheiro para tomar banho, só deixei a porta encostada, né? Passei a chave no banheiro, a porta da sala estava encostada, que meu irmão estava lá na frente brincando. E daqui a pouco meu irmão foi-se embora brincar com os meninos, não sei para onde, me deixou lá. A chave do banheiro caiu da porta, bateu no tapete do banheiro, que é fofo, e saiu por debaixo da porta. E eu fiquei trancada no banheiro a tarde inteira. Nossa!
E a última coisa que me aconteceu nessa casa é que eu ouvi um arranhado embaixo da minha cama e eu sempre achei que eram os gatos. E a gente sempre criou gato. Quando a gente mudou para cá, para o Rio Grande do Norte, isso eu passei 2 anos ouvindo esses arranhados, viu? 2 anos. Mudamos aqui para o Rio Grande do Norte e passou mais 3 anos eu ouvindo esse arranhado embaixo da cama, e sempre com os gatos lá. Daqui a pouco morreu um gato de velhice, morreu outro gato também de velhice, e continuou o danado do arranhado. Não eram os gatos. Não eram os gatos que estavam arranhando. E eu sempre ouvindo aquelas arranhados, e todo dia de manhã eu ia olhar, não tinha arranhão nenhum. Aí teve uma noite eu já estressada, eu disse, olha, se você não quer conversar comigo, tá só arranhando minha cama, vá-se embora. Eu tô querendo dormir, você tá atrapalhando meu sono, não tem mais lugar para você aqui não. Aí eu mandei aquela coisa ruim embora. Foi. Aí depois, muitos anos, depois de casada com o marido aqui, Leander Moura, ele mudou aqui eu mandei para Jardim Planalto, né, que eu morava em Passageria, que é outro bairro. Uma vez eu ouvi alguma coisa mexendo embaixo da cama, eu disse, olha, já tô casada, não sou mais uma menina, suma. Eu já não queria você perto de mim naquela época. Enfim, eu não gosto de assombração perto de mim. Só gosto de conversar com pessoas vivas e selecionadas. Então, pessoas mortas, por favor, não entre em contato. Agradeço. Não estamos trabalhando com pessoas do além, né? Não. Alex, eu quero fechar contigo, mas antes eu vou contar bem rapidinho. Eu moro há 3, 4 anos num apartamento. Eu divido esse apartamento com meus 2 filhos caninos, meus 2 dogs, o Jonah e o Logan, né? E quem? Mora a minha Jonah e Logan, é o nome dos meus dogs. Logan. Logan é um Shih Tzu e Jonah, em homenagem a Jonah Rex, é um vira-lata lindão de 25 quilos. A mais querida para ter no apartamento. E aí, mora eu, a minha esposa, minha cunhada e os 2 cachorros. E esse escritóriozinho que eu tenho é uma reminiscência da década de 70 e 80, onde a classe média achava que era rica e podia fazer um cubículo e chamar de dependência de empregada. Então eu construí um escritório para mim nisso, né? E acho estranho como poderia se achar que uma pessoa poderia dormir e viver num lugar desse, mas ok. E eu fico muito tempo nesse escritório, e ele é pro lado da área de serviço, então tu entra na minha casa, tu entra na sala, no meu apartamento, à direita tem um corredor que leva para os quartos, para o banheiro e para a cozinha. Eu levei os 2 cachorros para dar uma volta ali, fazer um cocôzinho, aquela coisa, né, sacola cheia de cocôzinho e tal. Eu chego, fecho a porta do apartamento, tiro as coleiras dele e vou colocar na área de serviço aqui as coleiras. Eu volto, a porta do apartamento está aberta. Eu fechei a porta do apartamento, é uma porta segura, não poderia ter ocorrido aquilo, mas ok, né? Eu cometi algum tipo de equívoco e os 2 cachorros não saíram porta fora, eles estavam olhando para a porta. Aí eu precisava ir ao banheiro, eu digo, eu vou fechar a porta da sala, que aí fica só a sala isolada do resto do apartamento, para os cachorros não fazerem bagunça lá, né? Eles estavam meio sujinhos da rua. Vou ao banheiro. Quando eu volto do banheiro, a porta da sala que liga com o resto do apartamento está aberta. E os cachorros estão olhando para a porta. Tem alguma coisa seguiu você, cara. Não tem condições. Pois é. Aí eu digo, tá, isso é curioso. Ok, aconteceu. Interiorizei aquilo, contei aqui. Não. Aí um dia eu estou nesse lugar onde a gente está, que eu estou agora, onde a gente está conversando, terminando os artigos do mestrado, aquela coisa e tal. Saio, eu ainda tenho o péssimo hábito do tabagismo, vou até a minha sacada, porque a gente não faz fumaça dentro de casa aqui. Pego o meu Marlboro, vou para a sacada. Quando eu abro a porta que dá acesso à sala, que é separada da casa, entra a sala, isso é 00:30, a porta está escancarada, ela não está só aberta. A porta da sala que liga para o resto do edifício está aberta, cara, está aberto. Meu apartamento está aberto, está todo mundo dormindo, os cachorros estão dormindo, os meninos estão dormindo. E o menor barulho perto daquela porta, os 2 cachorros, olha aí,
o menor barulho perto daquela porta, os 2 cachorros enlouquecem, porque eles percebem movimentação no corredor do prédio. Eles vêm, latem, a gente até hoje tem uma dificuldade para disciplinar eles com relação a isso. E a porta estava 100% aberta, escorada na parede. Assim. Aí eu fechei e fui para a sacada. E são essas coisas que acontecem comigo e com as portas no meu apartamento que eu não sei explicar, e eu moro aqui até hoje e eu convivo com esse elemento surpresa, digamos assim. Mas vamos fechar contigo, meu querido. Nossa. Perdão, falhou, desculpa. Eu digo, você tem algum conhecimento sobre essa casa antes de você morar? Tem algum histórico? O prédio foi todo construído por um senhor que tinha posses e ele dividiu, tem 9 apartamentos, um prédio pequenininho, entre os filhos e genros e tal. E com o tempo foram se desfazendo. Então não morreu ninguém aqui. Até o senhor mais velho morava na cobertura. Então se acontecesse alguma coisa seria com a vizinha de cima, né? Não tem nada. Esse apartamento é de uma filha de um filho dele e o cara tem 50 anos, eu conheço o dono do apartamento, é alugado, então não existe nada, a menos que tenha sido assim, ó, um crime perfeito ou alguma coisa que todo mundo me esconde, porque o prédio é muito pequeno, então seria muito fácil de saber, sabe? Mas vou te falar que tem coisas que é melhor não saber, né? Eu acho que tem coisas que é melhor. Eu ia dizer isso agora. Melhor Cuidado com pessoas emparedadas em prédios antigos. Eu queria falar. Não, mas é curioso. É falar que outras vezes eu vi pessoas passando assim e eu tava sozinho no apartamento, mas de toda sorte é um fantasminha camarada que não incomoda, ele simplesmente coexiste comigo. Se for assim, se for o caso. Que bom. Ou as portas realmente precisam de manutenção. Mas, Alex, encerra com a tua história pra gente. Cara, tem algumas lendas aqui, né? Tem o Bebê Demônio, eu moro aqui na DC Paulista, a gente tem que, inclusive, é uma história do DC Bizarro também, né? Do Jorge Gonçalves do Tasso no chat. Então a gente tem o Bebê Demônio em São Bernardo, que na década de 80 foi em notícias populares, né? Então você imagina coisa, né? Mas tem uma história que ela é muito famosa, ela acabou ficando famosa no Brasil inteiro e ela tem origem em São Paulo, que é a Loira do Banheiro. Né? Então, a Loira do Banheiro, ela era moradora de uma casa em São Paulo. Nessa casa, ela acabou casando. Ela casou e o que ela fez? Ela acabou fugindo para a Europa, né? Acho que foi Europa, não falo a memória. Mas ela fugiu. E ela retornou, acho que ela não chegou nem a retornar, eu acho que ela acabou falecendo mesmo no meio do caminho, voltando para cá, não sei. Eu sei que, quando ela aconteceu, ela morreu, acho que ela estava voltando mesmo e morreu. Dizem que morreu por causa de raiva, né? Que naquela época teve um surto de raiva na Europa, e aí ela acabou falecendo no caminho de volta ao Brasil de raiva. O fato é que, assim, ela não tinha onde ser enterrada ainda, né? Porque eles estavam fazendo alguma manutenção lá no cemitério, e aí ela ficou sendo velada, o corpo dela, dentro da casa onde ela morava, ela ficou sendo velada por um bom tempo, né? Alguns dias, na verdade, né? Depois ela foi enterrada e tudo mais. Acabou que a casa virou um colégio, né? E dizem aos alunos, né? Alguns alunos dizem que viam uma mulher de branco, vestida de branco e com algodão no nariz, né? E ligavam a essa mulher justamente a foto dessa mulher que morou anteriormente lá nessa casa. Então é meio bizarro, né? Essa coisa da Loira do Banheiro, essa origem dela, né? Aí foi falando do espelho, a questão de chamar ela e tudo mais, aí foi surgindo com o tempo. Mas a história real da Loira do Banheiro, né? É real, né? É essa daí, né? Agora tem um caso que aconteceu comigo, né? Um dos que aconteceram comigo, que isso ficou marcado para mim, assim. Eu tinha acho que uns 12, 13 anos, acho que no máximo 14 anos. Eu estava na 4ª série, né? Na antiga 4ª série, né? E a gente tinha uma aula que se chamava, eu estudei no SESI aqui em São Paulo, né? Aqui em Mauá.
e se chamava, era Área Econômica Secundária. Era um curso que o SESI tinha, eu não sei de outras escolas que tinham, pelo menos aqui na região, que você, em cada ano, você aprendia uma coisa. Então, por exemplo, na quarta série eu aprendi a mexer com argila, fazia aprendi a mexer, acho que na sétima, oitava série com silk screen, né, e por aí vai. Então sempre tinha alguma coisinha que você aprendia, eletricidade, bastante. E na quarta série a gente tá mexendo com argila. Então a gente tinha uma oficina, né, e a sensação eu não esqueço. Porque assim, começou a dar tipo um choquezinho assim nos dedos, que assim. E os meus dedos começaram a fazer assim. E eu pegava, né, desgrudava, de repente, de novo. Aí eu achei aquele estranho, né? Mas até aí, assim, de repente eu apaguei. Falam que eu desmaiei e bati a cabeça em algum lugar, né, numa máquina, alguma coisa assim. As professoras desesperadas, o que elas fizeram? Me pegaram, colocaram dentro do carro e me levaram para casa. Todo o caminho, que era da escola, que não é muito longe, é coisa de 2 quilômetros, né? Mas o caminho, eu me lembro, cara, que tinha um certo momento que eu comecei a ouvir o que elas falavam. Até aí, tudo bem, né? Mas o que me surpreendeu muito foi o quê? Que de repente eu comecei a me ver, né? Então eu me via de frente, eu estava encarando eu mesmo na minha frente aqui assim. Entendeu? Olha que coisa, né? E eu lembro muito bem que eu olhava do lado. Cara, sério, eu olhava do lado. E tu tem 100% de certeza que tu não estava olhando no espelho. Absoluta, cara. Porque eu olhava do lado e a professora estava aqui. A professora estava aqui, uma aqui e outra desse lado, no banco da frente. E eu olhava aqui, eu estava aqui, cara. Você saiu do corpo. Assim, entendeu? E aquilo foi uma coisa assim muito rápida. Porque foram tipo segundos. Entendeu? Porque eu me lembro que teve uma hora que de repente eu apaguei de novo. Acho que aí eu voltei, né? Eu voltei. Mas isso ficou gravado na minha cabeça de uma forma que assim, que quando eu acordei na minha casa, na cama, eu estava até na cama da minha mãe, eu acordei, aquilo, eu tava com aquilo na cabeça, não esqueci. Aquilo foi muito real, né? Muito real. E o fato de eu me ver ali na minha frente, eu mesmo ali, né, eu falei, cara, eu não tava no meu corpo mesmo. Porque era muito assim, não tinha como eu me ver daquele jeito. Nossa! Impressionante, não? Frente, assim, não há mais nada que a gente possa falar. Olha, as portas podem abrir e fechar todas que não vão chegar aos pés da tua história, cara. Impressionante. Né? Nossa alma sair do corpo assim, cara, pra voltar deve ser um negócio, viu? Haja cordão de prata, haja fio de prata forte o teu, hein, cara? Olha. Muito, olha, foi muito assim, foi tão, assim, a coisa foi tão real, mas tão real, sabe? Que eu lembro até hoje, nitidamente, assim, o que eu vi. Pra vocês terem uma ideia de como foi real aquilo. E eu escutava ela falando, até você ouvir o que tá falando, você pode estar meio acordado e ouvir, né? É do jeito que foi. Cara, sensacional. Gente, pra galera saber, a gente pensou assim, vamos gravar um vídeo de 15 minutos, que eu dou uma editadinha. E aí a gente larga esse vídeo. Rapaz, tá tão bom o papo, eu já mudei 3 vezes, agora eu vou fazer isso aqui num formato de estreia, uma live gravada, vai ser uma coisa doida. E agora eu tinha uma vontade de fazer o Creepypasta Blockbuster e agora eu vou fazer, que eu adorei ficar conversando essas coisas. Certamente vou incomodar vocês. Certamente vou incomodar vocês. E, cara, eu só tenho a agradecer, cara. Fazia muito tempo que eu não gravava mesmo em casa por causa de uma série de fatores e para mim foi um prazer estar aqui essa noite preparando o Halloween da galera. E fica aqui uma sugestão, que eu não sei se vocês conhecem essa lenda urbana, que é o cara que jogou carpeta, aqui no Rio Grande do Sul, carpeta é baralho, o cara que jogou carteado, baralho, carpeta com o diabo. Eu vou contar no primeiro Creepypasta Blockbuster, essa lenda urbana é sensacional. E contarei também a história dos crimes da Rua do Arvoredo, que isso é um fato verídico. É pesado. Né? Que é aqui de Porto Alegre que os caras faziam linguiça com carne humana, gente. Vamos lá. Teve até um curta-metragem, né?
Sim, tem livro, na tem Mostra tudo. Macabro. Isso. Agora em no- Porto Alegre, tu pode pegar e agendar para fazer o tour macabro do Centro Histórico de Porto Alegre, inclusive para ver onde se passava, várias coisas bizarras da cidade. Mas o que eu quero dizer, galera, é, a partir de 31 de outubro no Catarse e na Amazon, no Catarse cheio de coisas especiais, prêmios bacaninhas, www.catarse.me/bizarro21, vai lá e apoia esse projeto, dá para comprar todos, eu vou comprar todos, eu vou fazer isso dia 31, tô eu lá torrando meu cartão de crédito, que eu quero saber essas histórias, eu quero terror nacional, Douglas, Diego, galera da Script, muito obrigado, vida longa essa iniciativa que vocês têm, e fiquem todos na companhia mais desgraçada possível nesse Halloween. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.